Bem-vindo ao nosso programa. Este é o 8º programa, o podcast Tudo é Possível, Aprenda e Enriquece. Este é o 8º podcast e, como de costume, neste podcast aqui norteiam ou esse palco chegam ou entram pessoas de grande nome. E hoje tenho o prazer e a honra de estar em estúdio com o Dr. Onélio. Ele que é empreendedor, escritor, mas também coach. Estamos hoje para debatermos e discutir um tema bastante relevante na nossa sociedade, que é gestão financeira. Mas também a gestão financeira com mais enfoque, vamos debater sobre poupança. O que é isso de poupar? Como poupar com pouco ou sem nada? E isso vamos ouvir ao nosso convidado. Bom dia, Dr. Onélio. Bom dia, muito obrigado. Por enquanto ainda não sou doutor, estou no processo de ser doutor, talvez daqui a uns 4 anos, mas sou licenciado em tradução português e inglês. É uma honra poder estar cá e espero que a nossa conversa seja produtiva e saudável e que possa trazer conhecimento para os nossos telespectadores, para os nossos podcasters, os nossos ouvintes. E uma das coisas que se coloca hoje em dia é que o nosso país e o mundo em particular, a maior parte das pessoas de baixa renda, quando se fala da questão da poupança, é possível. O que é isso de poupança? É possível poupar uma pessoa que não tem recurso, que não tem emprego, que não tem... É possível poupar ou não? Bem, primeiro dizer que é verdade que existem pessoas que têm uma renda que nem é suficiente para a sua vida no seu dia a dia. Todavia, é necessário que a gente tenha hábitos e atitudes de poupança, porque sempre haverá dias maus na nossa vida. Haverá aquele dia que o nosso esposo, nossa esposa, nosso filho, filha vai precisar de ir ao hospital, vai precisar de pagar algumas contas extras da escola e há de surgir alguma coisa na família que nós precisamos apoiar, ajudar. Então é necessário que a gente possa poupar. É possível, sim, é possível, ainda que difícil, mas é possível a gente poupar. Mas primeiro, do ponto de vista do contexto para pessoas do nosso país, na maior parte das nossas famílias, nós não crescemos com hábitos de poupança. Exatamente. E muitos de nós crescemos, atingimos a nossa adolescência sem entender claramente ou ouvir, se calhar, o termo poupança. Então, só mais tarde, já quando crescidos, até mesmo já a trabalhar, o hábito de poupança nunca esteve lá. Recebeu, fez compras mensais, ficou sem dinheiro, esperou o final do mês, ou se surgir alguma emergência, contraiu alguma dívida e entramos nesse ciclo vicioso de dívidas porque não temos essa cultura de poupança. Mas aprendemos com a vida que é preciso que nós tenhamos uma vida regrada, uma vida equilibrada, do ponto de vista financeiro. Para isso acontecer, é preciso que cada pessoa tenha o orçamento daquilo que precisa dos seus gastos mensais. Por exemplo, se for a falar para os casados, os pais, os esposos, é preciso que dentro da família haja um orçamento. Quanto é que nós precisamos durante o mês para as nossas despesas fixas ou variáveis? Despesas fixas, estamos a falar, por exemplo, de arroz, de óleo, batata, energia, água. Então, quanto é que nós precisamos mensalmente? Isso aí não é uma coisa que nós devemos pensar mentalmente, tem que estar registado no caderno. O que acontece muitas vezes, as pessoas pensam, mas no registro tem que estar registado. Mas, Onélio, uma das coisas que se coloca é que, mesmo registrando essas despesas,
mesmo a pessoa fazendo o arrolamento dessas despesas. Às vezes acontece que as despesas são maiores do que aquilo que é o orçamento mensal que a pessoa recebe. E nessas condições, como é que é possível uma pessoa conseguir desenvolver uma cultura de poupança? Antes mesmo de questionar o baixo salário ou rendimento, é preciso orçamentar ainda assim. O que é que eu preciso mensalmente? O que é indispensável para eu viver mensalmente? Como pessoa ou como família. Então isso tem que estar ao lado. Qual é o meu rendimento mensal? Ou qual é o nosso rendimento mensal? Global, a nível da família. Será que esse rendimento é suficiente para as nossas despesas fixas e algumas variáveis? E dentro das despesas fixas e variáveis podemos verificar o que é que nós podemos diminuir ou eliminar para conseguir tirar a pressão. Sim. Quando falamos do governo, chamam de medidas de austeridade. O que é que pode o governo eliminar para tirar aquela pressão de pagamentos mensais, etc. Então, dentro da vida pessoal ou familiar, é preciso eliminar aquilo que pode servir como pressão do ponto de vista financeiro. E segundo, verificamos se o nosso rendimento não é suficiente ou falta alguma porcentagem, não cobre todas as despesas. O que é que nós podemos fazer do ponto de vista de trabalho extra para nós conseguirmos um valor que supra todas as necessidades básicas, indispensáveis para o mês e tenhamos algum valor para poupar? É aí que tem que começar. Mas é muito importante poupar. E ainda assim é preciso, fora das despesas, arrolar todas as dívidas que a gente tem. Porque de alguma forma nós temos dívidas. Então é preciso quem estou a dever e pagar essas dívidas. E sobretudo, eliminar os vícios. Um dos problemas para as finanças pessoais ou familiares são os vícios. Então, como jovem, muitos jovens têm vícios, se não bebem, durante os finais de semana fumam, se não fumam, mulheres. Então, outros são as faras, os convívios familiares. Até os convívios não tem problema, é algo saudável, mas tem gastos que são desnecessários. Está a ver um jovem beber na sexta, no sábado e domingo. E isso acontece quase todas as semanas durante o mês. É uma rotina já. Então, se bebe na sexta, sábado, domingo, e ainda assim o seu rendimento não é suficiente para suprir as suas despesas, aquele dinheiro que ele gasta bebendo sexta, sábado, domingo, durante um mês que constitui 12 dias bebendo, poderia ser canalizado para as despesas ou mesmo para poupar. Tem que começar daí. Se o jovem, por exemplo, os homens em particular, é aquele que tem mulheres fora de casa, naturalmente vai ter que pagar uma pensão, vai ter que pagar um restaurante, porque não quer ficar com uma, quer ficar com várias. Então, aquele dinheiro poderia ser usado para despesas familiares, assim como para poupar ou investir. Mas quando é que nós começamos? Como nós começamos a desenvolver essa cultura, essa mentalidade de poupança? Primeiro, quais são as técnicas? Existem algumas técnicas ou alguns métodos que nós podemos começar a incutir às pessoas como iniciar ou desenvolver essa mentalidade de poupança? Primeiro começa com programas como estes. Este é o primeiro passo. Agora, do ponto de vista de passo a passo, não temos segredos. Se estiver lá em casa ou a ver, é só pegar num caderno, anotar. Número 1. Quais são as suas despesas essenciais, fixas e variáveis? Vai rolando. Depois, quanto é que faz mensalmente? Qual é o seu salário? Depois vai verificar se as despesas fixas e variáveis são supridas pelo salário ou não, do ponto de vista a 100%. Se não, vai verificar das despesas fixas e variáveis o que é que deve cortar.
depois tem que observar o que é que pode fazer para ter uma renda extra. E talvez outro assunto, o outro aspecto importante é a questão relacionada com A renda extra, mas também a definição de objetivos ou metas a longo prazo. Exatamente. Então tem que haver uma definição de objetivos, de metas, do ponto de vista financeiro. A longo prazo, o que eu quero alcançar daqui a 1 ano, daqui a 2 anos, a 3 anos, a 5 anos. E a partir daí a pessoa estabelece as metas semanais, mensais, anuais. Quanto dinheiro que eu tenho que poupar para eu alcançar aquela minha meta anual ou daqui a 5 anos. Se uma pessoa quer construir uma casa, quer comprar um carro, eu quero realizar um casamento. Exatamente. Então, precisamos de estabelecer essas metas e a partir daí vermos dentro do meu orçamento o que eu devo sacrificar a curto prazo para eu ter esse ganho a longo prazo. Exatamente. E esta é uma das coisas que a maior parte das pessoas, as famílias, têm dificuldade de estabelecer. Porque se nós queremos alcançar um objetivo a longo prazo, é preciso sacrificar o nosso bem, hoje em dia. E esse sacrifício tem que valer a pena no futuro. E o aspecto que eu também, ao longo desse tempo, tenho estado a analisar, é que, as pessoas vivem, parece que não vão morrer. Vivem, parece que, sobretudo os jovens, vivem, parece que não irão envelhecer. E se você sabe que daqui a 20, 30 anos, a sua capacidade ativa vai diminuir, naturalmente. Se vai diminuir, onde é que vai conseguir arranjar renda para conseguir manter esta vida que você está a levar? Então, esses aspectos, acho que, na minha opinião, influenciam na definição, na criação da mentalidade de poupança, na mentalidade minimalista, viver com pouco. Muitos de nós, incluindo a mim, não conseguimos viver com pouco. Você tem um salário ou uma renda mensal de 10, 15 mil, mas a pessoa quer viver com tem custos de 20, 30 mil. Exatamente. A Bíblia tem um versículo muito interessante em Provérbios que diz que um bom pai deixa herança para os filhos. Sim. Então, se eu quero ser um bom pai, podemos dizer um bom filho. Um bom filho. Não cria problemas para os pais. Em parte, os problemas financeiros. Sim, então, sim. tem que ter uma boa cultura de gestão financeira. Agora, ainda nessa senda de conversa, é importante se nós temos as metas. Onde é que você quer chegar? Sim. Do ponto de vista financeiro. Sim. Quando é que você pode chegar? Sim. E o que é que você está a fazer hoje para chegar lá? Isso é muito importante. As finanças não podem ser tipo uma ilusão. Tem que ser algo claro, objetivo. Tem que haver metas específicas. Concretas. Onde e ainda nesta senda é necessário que você defina qual é o valor mínimo que lhe deixa confortável. Muita gente, quando eu pergunto qual é o valor mínimo que lhe deixa confortável, não sabe dizer. Aí está o problema. Porque para ele, ela pensa que tem que ter 1 milhão. Não é 1 milhão. Agora, neste momento, qual é o valor mínimo que lhe deixa confortável? Sabemos que os números são infinitos. Mesmo 10 bilhões, etc. Você pode querer esse dinheiro, mas estamos a falar de coisas objetivas. Qual é o valor mínimo que lhe deixa confortável? Quando você define o valor mínimo que lhe deixa confortável, isso vai determinar como é que você vai trabalhar, como é que você vai desenvolver como pessoa. Seu estilo de vida, que estilo de vida você vai desenvolver a partir de agora para frente? Exatamente. Para uns, o valor mínimo confortável é 10, para outros é 15, para outros é 50. Então, para si em particular, qual é o valor mínimo que lhe deixa confortável? E trabalhar objetivamente para alcançar essa meta.
Quando nós falamos de criar uma renda extra, estamos a dizer, observe quais são as habilidades que você tem que podem ser usadas para ganhar dinheiro enquanto está a trabalhar. Então, a partir dessas habilidades, há coisas que facilmente podem ser feitas, podem ser implementadas. E você vai analisando, vai vendo, ok, ainda trabalhando, eu posso fazer o negócio A, B, posso oferecer serviços A, B, sem necessariamente criar uma grande estrutura de empresa e tal. E aí você vai ganhando aquele valor que seria muito importante para desenvolver as suas finanças. Por exemplo, hoje com as redes sociais, nós podemos usar as redes sociais como nossas plataformas de venda. Como nosso mercado de publicidade. E de aprendizagem também. Para desenvolvermos aquilo que são as nossas habilidades e para podermos ter uma renda extra. Exatamente. Agora, tem um outro elemento que é distração para aquilo que é a nossa vida financeira, ou o estilo de vida, que por sua vez influencia nas finanças. É aquilo que nós vemos através das redes sociais. Então, as redes sociais têm uma forma de promover o imediatismo que nos faz pensar que as pessoas são aquilo que elas nos apresentam. Tipo, se somos apresentados uma imagem nas redes sociais, significa que instantaneamente aquilo foi feito em segundos, enquanto foi construído em anos, levou tempo para ser construído. Então, esse imediatismo faz com que os consumidores, nós que estamos nas redes sociais, de alguma forma pensemos que se eu não estou naquele nível, se eu não estou naquele restaurante, se eu não estou naquele hotel, talvez eu não estou naquele nível de vida, ou aquele status, não tem. Ou procuro fazer um esforço desnecessário para ter aquele estilo de vida que me é apresentado por algumas pessoas nas redes sociais, sem procurar ter em consideração o que é que essas pessoas fizeram para alcançar aquele nível. E o que estão a fazer. Então é muito importante ser realista, não correr, caminhar passo a passo, até você conseguir chegar ao nível que pretende. Curiosamente, eu na minha jornada, graças a Deus, sempre trabalhei. Chegou uma fase em que no meu trabalho eu queria poupar. E criei uma conta bancária para poupar, só que eu poupava e tirava. Não conseguia, o dinheiro não ficava muito tempo manter. Então, tive uma ideia. Acho que a única forma de fazer isso é eu partir deliberadamente do meu próprio cartão. Não ter acesso, nem pelo telefone, para levantar o dinheiro. Mas eu não fazia isso. Não conseguia agir como eu estava a pensar. Então acontece que depois de um tempo, numa conversa com uns amigos, começamos a conversar sobre a nossa vida, nossos trabalhos, nossos ganhos e tal. E todos estávamos a circular num único pensamento. Nós ganhamos dinheiro, fazemos dinheiro, mas não conseguimos ter dinheiro. Então aí eu partilhei aquela ideia de que eu acho que o que nós temos que fazer, temos que ter uma conta de poupança e partir o cartão. Então aí nesse dia decidimos que temos que fazer isso. E uma outra coisa que nós decidimos era criar uma conta de poupança conjunta de nós os três. Então nesse dia eu e meu amigo éramos três, mas um dos outros meus amigos partimos o cartão. Naquele dia eu poupei 250 meticais. E incrível que pareça, isso foi este ano, em junho. Agora que estamos a falar de junho para cá, eu já tenho mais de 100 mil meticais na conta de poupança. Então, e aconteceu que o hábito e a força ficou instalada a partir daquele dia. Tomada de decisão. Sim, e para dizer que os amigos, os ambientes, também influenciam para o nosso status financeiro, a nossa atitude, a forma como nós gerimos as nossas finanças, a forma como nós nos comportamos.
Se estiver num ambiente de jovens, amigos, que não estão interessados em poupar, naturalmente, ainda que bem intencionado, não vai conseguir Vai poupar. ajudar. É aquilo que se diz, diga-me com quem tu andas para eu dizer quem tu és. É exatamente isso. As amizades, caros internautas, as amizades também influenciam na nossa cultura, nas nossas atitudes em relação à maneira como nós lidamos com dinheiro. Porque lidar com dinheiro depende da nossa atitude, mas também depende das nossas relações. E principalmente depende dos objetivos que nós traçamos. Um outro aspecto que eu queria falar com o Onésio é a questão relacionada, e a mim que também me entristece bastante, é a questão de poupança para a aposentadoria. E é muito importante. Hoje em dia, no nosso país, vimos os mais velhos. Eu fico muito triste quando vejo, agora pelo menos já o INSS já sofisticou um pouco, mas no passado, quando chegasse nessas alturas do final do mês, era comum ver velhos a perfilar ali na 24 de julho no INSS para poder receber os seus míseros valor de aposentadoria, que na altura variava entre 250, 300, 1000, não sei o quê. Então, para mim, a questão que me coloca... E aquela gente, a maior parte daquelas pessoas, são, desculpa a repetição, pessoas que no passado ocuparam cargos e foram bem-sucedidos e pegaram muito dinheiro. Mas hoje são pessoas que só dependem daqueles míseros que são pagos que pouparam, que foram poupados pelo Estado, que o Estado conseguiu reter durante o seu... Será que é esse caminho para nós construirmos uma sociedade saudável? Bem, tem uma responsabilidade que é do governo, tem uma responsabilidade que é pessoal. Yeah. Então, enquanto trabalhadores, naturalmente vamos cumprir com a nossa parte, que é contribuir para o INSS, e o governo é chamado a fazer a melhor gestão das nossas contribuições. Agora, do ponto de vista pessoal, é preciso ter uma contribuição paralela. Yeah. Sabemos que o que vamos receber do INSS se calhar vai ser 10% daquilo que era o nosso rendimento mensal, 20% se tiver sorte, e na altura não será suficiente. Então, tendo isso em consideração, o indivíduo trabalhador jovem em particular tem que ter a sua contribuição paralela. Eu, por exemplo, contribuo para o INSS, que é importante, mas tenho a minha construção e contribuição paralela. O que é que o jovem pode fazer para garantir o seu futuro, o futuro da sua família, para estar em boas condições? Quais são os investimentos, quais são os negócios que pode fazer enquanto trabalha ou enquanto tem a sua empresa? Que possa construir um patrimônio líquido que é para poder garantir uma vida mais ou menos, não digo uma vida saudável, condigna, para quando já não tiver aquelas forças para poder continuar a correr. Exatamente. A partir dos 60, 70, 80 anos. Tem uma filosofia de investimento e gestão financeira e poupança que é fazer o dinheiro trabalhar para si. Exatamente isso. Então, neste momento que está a trabalhar pelo dinheiro, trabalhe por dinheiro por um determinado tempo. Sim. Mas a criar condições para que o dinheiro possa trabalhar para si. Sim. Eu penso que esta é uma das melhores dicas que nós podemos deixar. Existem várias formas. Você pode comprar terrenos, por exemplo, em lugares distantes, a um valor acessível, para que no futuro possa investir construindo casas para arrendar. Pode criar negócios e por outras pessoas a gerirem, os filhos a gerir. Há muita coisa que pode ser criada. Uma das áreas, por exemplo, que é uma área fértil para a pessoa ganhar muito dinheiro é a agricultura. Então, com cultura
com uma só cultura é possível ter algum rendimento, com pouco investimento, é possível a gente ter uma porção de terra para cultivar, etc. Há muita coisa que pode ser feita. É verdade que o país tem dificuldades, mas se olharmos pelas oportunidades que existem no meio dessas todas dificuldades, a gente pode ter várias alternativas para a criação de renda. Não sei se os meus convidados e meus internautas estão a perceber o que nós estamos a dizer aqui. Poupança é preciso ter metas. Primeiro, o que você quer a curto, médio e longo prazo. 2, é preciso desenvolver esta capacidade de viver com um mínimo, uma vida minimalista. Porque não basta a ostentação, não vai levar a lado nenhum. É preciso a pessoa, depois de definir os objetivos, as metas a médio, a curto, médio e longo prazo, começar a criar uma disciplina a nível pessoal, a nível familiar, para podermos ver uma vida minimalista, um esforço conjunto para sacrificar o bem hoje em benefício de amanhã. Em benefício de amanhã. O outro aspecto é preciso ter também, desenvolver uma mentalidade de fazer o dinheiro trabalhar para si. Através das suas poupanças, primeiro é preciso poupar, depois investir com as poupanças para poder o dinheiro trabalhar para si, que em condições em que não tiver capacidade de trabalhar, esse dinheiro vai continuar a trabalhar para si, através dos seus investimentos. Mas também é preciso pensar grande. Pensar grande significa o quê? Precisa saber que o meu investimento hoje também deve beneficiar a outras gerações, porque esse é outro aspecto que acontece na nossa sociedade. Esse é meu dinheiro, eu quero comer, que eu é que fiz, esse é o meu dinheiro, então tenho que comer, tenho que usufruir antes de morrer. Essa é uma das coisas uma das práticas, uma das teorias, onde os mitos que a nossa sociedade, algumas, não são todas as pessoas, não pensam no amanhã, não pensam nas gerações vindouras. Bem, essa é uma cultura em parte de pobreza. Sim. Primeiro é o seguinte: o fato de eu ser um indivíduo não significa que a minha vida é 100% para mim. Eu sou Onésimo, tenho minha vida, tenho meu trabalho, mas a minha vida, ela não serve simplesmente para mim. Primeiro porque nós vivemos em sociedade. Sim. Sociedade começa na família, depois passa para fora da família. O que quer dizer que tudo que eu faço deve servir para mim e servir para os outros. Sim. Então, logo, é errado pensar que o meu dinheiro deve servir para mim. Até eu morrer, não me interesso com os outros. É um pensamento errado, do ponto de vista social. Porque nós vivemos como sociedade, sendo uma sociedade, o que eu faço impacta a vida dos outros. Então, é importante que os meus ganhos, os meus rendimentos, possam ser retribuídos pelas pessoas que contribuem para o meu desenvolvimento ou para a minha vida como ser humano. É por essa razão, por exemplo, quando falamos das empresas, por exemplo, tem aquilo que nós chamamos de responsabilidade social. Uma vez as empresas inseridas num determinado contexto social, as empresas têm os seus rendimentos, seus ganhos, através de serviços e produtos que oferecem, e por sua vez devem contribuir socialmente para o benefício das comunidades à volta. As pessoas à volta. Exatamente. E nós, como indivíduos, temos essa responsabilidade. Logo, o que eu faço, o que eu ganho, não serve somente para o meu bem, serve também para os outros. Pode servir para os meus irmãos, para os meus pais, para os meus primos, para os meus amigos, para os meus vizinhos.
E para os membros da minha comunidade. E para os membros da minha comunidade, no geral. Então, só pensando dessa forma, a gente vai ter uma vida com atitudes responsáveis. Quando um indivíduo não pensa dessa forma, tem atitudes irresponsáveis, porque vai gastar de forma supérflua, porque não se interessa com ninguém, não deve prestar contas a ninguém. Outro aspecto também que eu queria abordar, queria ouvir de si, é a questão do STIC. STIC é uma forma de poupança? Claramente, STIC é uma forma de poupança. Eu já fiz STIC com um grupo de colegas. Estive bem, não tive nenhum problema, porque recebeu, pagou. E recebíamos no mesmo dia. Uma das coisas um dos aspectos que eu falo de STIC, que é uma forma de poupança, é a questão, de acordo com alguns estudos que eu fiz, 80%, se não a 90% ou 100% do valor que é do STIC que é usado ou que é contribuído no STIC vai para despesas, aquilo que eu chamo de passivos. A maior parte das pessoas que fazem o STIC não tiram nem pelo menos 5 ou 10% que é para a poupança. Bem, tem a ver com aquele primeiro aspecto que eu estava a referenciar, e também o senhor falou de metas, sim, de objetividade. Sim. Então, tem uma máxima também de, tu vais esquecer quem fala, que diz que se todo o dinheiro que passa pelas suas mãos é gasto, você é um tolo. É exatamente isso. Tipo, recebe 10 mil, 10 mil. Já vou. Não pode acontecer isso. Não, todo o dinheiro que passa das suas mãos, uma parte para as suas despesas, outra parte para investimento ou poupança. Então, tem alguns grupos de STICs que trabalham por objetivos. Sim. Por exemplo, por metas, bem claro. Por metas, tipo, esse STIC é para a construção, esse STIC é para a compra do carro, esse STIC é para a viagem. Então, é preciso que, para ajudar as pessoas que fazem parte do STIC, trabalhem por objetivos. Tem aqueles que os objetivos são pessoais, mas eu penso que aqueles STICs que fazem por objetivo comum, eu penso que tem mais sucesso deles terem ganhos do que aqueles que fazem objetivos individuais. Entendi. Naturalmente que existem pessoas que... Ou outros fazem STIC só por fazer STIC, porque está inserido num grupo e não tem essa cultura de poupança de forma individual, então prefere entrar num grupo só para poupar. Há quem diz que eu consigo ficar com dinheiro quando está no STIC. Está no STIC. Quando está na conta, eu não consigo. Então, esta é uma atitude bastante perigosa, que nós não incentivamos as pessoas. O STIC é uma cultura, é uma forma de poupança bastante importante na nossa sociedade, sobretudo no contexto africano. Mas é preciso as pessoas que fazem o STIC tenham metas bastante claras, objetivos claros. Por que está a fazer STIC? Por que está a entrar no STIC? E uma dessas metas é continuar o espírito de poupança. O espírito de poupança não pode só terminar no STIC. Tem que ir na conta. Tem que ir na conta. E na conta, sobretudo se for uma conta a prazo. Tem um STIC, tem um objetivo de fazer a construção da casa, sim, ou de comprar um terreno. Mas se você recebe no processo, no ciclo de STIC, 100 mil meticais, pelo menos tira 10 ou 5% desse valor e põe numa conta a prazo. Exatamente. Isto estaria a construir uma vida de forma saudável. Tem objetivos que é a médio prazo, que é a construção da sua casa, a compra do terreno, mas tem que ter objetivos a longo prazo. Que é, se durante 3, 4, 5 ciclos de STIC, se a pessoa for a poupar 5 mil ou 10 mil do valor resultado do STIC, imagina durante um ano. É só para os mais jovens entender a necessidade e a importância de inteligência financeira.
Existem 3 grandes problemas que levam ao divórcio: finança, sexo e comunicação. Finanças tem a ver com a falta ou a insuficiência. Desculpa, até tem um provérbio que diz quando a pobreza ou a pobreza bate à porta, o amor sai pela janela. Está ligado? Yeah. Então, tanto a falta ou a insuficiência das finanças é um dos Mas motivos. não é para todos, depende. Tem algumas famílias que Cria um choque. A falta ou a insuficiência das finanças é um dos motivos ao divórcio. Sexo, a falta ou a insuficiência. Comunicação, a falta ou a insuficiência. Por exemplo, no aspecto de comunicação, quando a comunicação é através da comunicação que nós sabemos quais são os objetivos do casal, tanto do homem ou da mulher, o que cada um individualmente pensa, sonha, almeja, o que em conjunto sonham, pensam e almejam. Se isso não é abordado, naturalmente que tanto o sexo como as finanças serão afetados. Então é muito importante que os jovens que estão lá em casa, eu também sou jovem, sou casado, tenham, ainda solteiros, uma cultura inteligente de gestão financeira e, sobretudo, de poupança. Não pode querer formar uma nova família com menos de 20 mil na conta. Não pode. Tem que ter pelo menos mais 20 mil. Tem que ser mais alguma coisa. alguns dizem, quando eu casar, vou ser mais. Alguns têm essa utopia ou essa mentalidade de só quando for casado é que vai começar a se organizar. Não, tem que se organizar, antes. A organização é antes. É por essa razão que... Quem casa, tem casa. Sim. Quando se trata de gestão financeira, antes de entrarmos na família, no seu todo, começamos no indivíduo, no filho, no pai, na mãe. Então, o filho, por exemplo, aquele dinheiro, aquela mesada que lhe dá, o que é que faz? Será que poupa ou gasta todo o dinheiro? Então, as crianças devem aprender, ainda pequenos, sobre a importância de poupar, a importância de gerir o seu dinheiro de forma inteligente, a não comprar tudo o que quer. Então, isso tem que ser incutido, ensinado dentro de casa. Os pais devem ser os exemplos disso. Então, é preferível ficar todo o ano a não curtir, entre aspas, para curtir em dezembro. Isso é mais inteligente do que curtir todos os finais de semana, mas não tem dinheiro quando surgir alguma emergência. Há uma outra pergunta que eu costumo fazer às vezes no meu status do WhatsApp e nas minhas redes sociais. Se você morresse hoje, será que seria capaz de custear as despesas fúnebres? Então, se não é capaz, significa que você, do ponto de vista financeiro, não é inteligente. Geralmente assistimos nas famílias que quando alguém morre, depois tem que contribuir 50-50. Ou quando alguém fica doente, já vimos casos de alguns pessoas famosas estão doentes, mas não conseguem custear as despesas hospitalares. Então, isso é falta da inteligência financeira. Exatamente. Imaginemos, eu não sei quanto é que custa um caixão agora. Imaginemos que seja 5 mil um caixão. Não sei quanto é que custa o morgue, não sei, não tenho noção. Imaginemos que seja 2 por dia, é um exemplo. E você vai ficar 3 dias lá. São 6. Caixão 5. Aquele processo de transporte e tudo, mais família, mais 5. No total são uns 15 mil. Para dizer que, se você está vivo, tem que criar condições. Quando você morrer, a sua família não se preocupar em despesas fúnebres. E isso pode-se fazer através da poupança pessoal e ainda pode-se fazer de seguro. Até provavelmente pelo seguro pode ser mais barato. Então, isso tudo que nós estamos a conversar é só para mostrar aos telespectadores, aos jovens em particular, que ainda que as circunstâncias sejam difíceis do ponto de vista financeiro, salário, etc., temos que lutar para criar uma vida
que nos ajude a ter organização do ponto de vista financeiro, a pouparmos, etc, etc. Para garantirmos um futuro melhor para os nossos filhos e netos. Em suma, que é para, em caso de imprevisto, situações calamitosas, imprevisíveis, nós termos não termos aquele stress onde ir buscar o que fazer. Porque trouxemos esta temática, ou este tema sobre poupança, é para incentivarmos as pessoas a poupar, mas também a pensar no amanhã, em casos de situações de emergência, doença e em casos de efemérides, em casos de mortes ou falecimentos, mas também em casos de situações de guerra. Nosso país, nós estamos num continente onde as guerras acontecem de qualquer maneira, a qualquer momento, de uma forma imprevisível, e mais outras situações de natureza imprevisível, as cheias, as secas, e há 2 anos atrás tivemos a situação de Covid, que aconteceu de repente, todas as empresas fecharam, as escolas, e como é que nós podemos viver nessas condições? Então, a importância da poupança reflete-se nessas situações, em caso de emergência, em caso de situações, eventos imprevisíveis. Temos uma retaguarda onde possamos buscar alguns recursos para podermos fazer face às despesas mínimas daquela situação. Exatamente. Esta é a grande importância de nós desenvolvermos a cultura, atitudes e comportamentos de inteligência relacionados com a inteligência financeira. Onésio, desculpa, últimas considerações sobre poupança. Dizer que a ordem é planear a sua vida financeira. De curto, médio e longo prazo. Exatamente. Com metas bem estabelecidas. Exatamente. E agir. E criar a disciplina para poder agir. Exatamente. E não tem a melhor coisa do que ter algum dinheiro no banco. E é necessário que os jovens lá em casa eliminem todos os gastos desnecessários, todas as festas necessárias, e comecem a poupar, e vão ver que isso vai influenciar também o vosso estado emocional, social. É muito bom saber que na conta tem algum dinheiro. Você pode não ter dinheiro na conta corrente, mas na poupança tem algum valor. Isso é muito importante, deixa-te em paz. Uma das coisas que aconteceu durante a Covid-19 é que as empresas que sobreviveram, que tiveram menos estresse, as pessoas que tiveram menos estresse com a pandemia, são aquelas pessoas que tinham uma vida organizada, uma vida disciplinada. Isso quer dizer que são aquelas pessoas que tiveram alguma poupança. Exato. Porque nós tivemos o lockdown, que não permitia as pessoas saírem para ir trabalhar, que permitia as pessoas produzirem, venderem na rua. E essas pessoas é que tiveram mais estresse. O estresse não era um sentido psicológico, o medo, mas o medo, o estresse emocional era por causa da falta de recursos financeiros para fazer face às despesas do dia. As pessoas não conseguiam comprar comida, não conseguiam pagar as suas despesas essenciais. Esta é que foi a maior causa do estresse que aconteceu durante a Covid-19. Então, para dizer que mais emergência vamos ter, mais situações calamitosas vamos ter, e é preciso que nós comecemos a nos organizar em termos financeiros, para que possamos, que as próximas calamidades não nos possam nos abanar, mas mesmo que o seu impacto seja maior, que nós possamos minimizar este impacto, porque estamos preparados financeiramente, até podemos ir viver outra província, outro país, mas isso é possível quando nós tivermos uma vida
financeiro organizado. Exatamente. Foi uma honra poder estar neste programa. Espero que os nossos telespectadores tenham aprendido e tenham tomado notas. E gostaria de ouvir novidades daqui a 1 mês, 3, 6 meses que já começaram a poupar. É isso. A decisão é sua, caro internauta. O futuro está nas suas mãos. É preciso pensar grande, estabelecer metas de longo prazo e para que possa viver uma vida feliz, próspera e saudável. Até a próxima. Continue ligado a Extra Mind, sobretudo ao Tudo é Possível, aprenda e enriquece. Muito obrigado.